Olá, eu sou Isa Fernandes, do Cabana do Leitor, a convite do Cinesystem para falar sobre cinema aqui no Cinesystem Talk. Eu sou fotógrafa, trabalho com audiovisual desde 2013 e nessa jornada eu conheci nosso convidado de hoje, Filipe Pitanga, que compõe a Associação de Críticos de Cinema do Rio. Ele é professor na Academia Internacional de Cinema, curador do Cineclube Ação e Reflexão, onde eu conheci, dentre outros talentos. Bem-vindo, Filipe. Fala um pouquinho de você pra gente. Como foi sua trajetória no cinema? Obrigado, Isa. Agradeço por essa gentil introdução e tentar um resumo, talvez. Eu sempre estudei e trabalhei com cinema, mesmo dando uma outra formação também, né? Eu também tenho direito, então eu também trabalho com advocacia. E por incrível que pareça, eu consegui conciliar os dois lados da minha carreira, porque hoje em dia eu consigo trabalhar com os dois em conjunto, as questões de cinema com o direito e vice-versa. Mas meu foco mesmo, minha primeira profissão é o cinema. Ele veio através de outra área, que é a da comunicação. Então, eu tenho essa dupla, né, jornada de trabalho, que eu, dentro do jornalismo, eu avancei na especialização em cinema, o que me levou à crítica de cinema e que me levou a vários outros desdobramentos, como a curadoria, como você bem colocou. Eu sou curador de inúmeros cineclubes. Quando a gente se conheceu, eu estava sendo curador de cineclubes no Tempo Glauber, que era o museu do Glauber Rocha. Eu digo era, porque não fui eu que deixei de ser curador do espaço, e sim o espaço que foi desapropriado pelo poder público em contrassenso ao desejo final da mãe do Glauber, que era uma das grandes ativistas, representantes da memória de um dos nossos maiores cineastas do cinema brasileiro, quiçá o maior ou mais influente. Então, infelizmente, eu me lembro. os passos... Nesse dia, desculpa te interromper, esse dia foi muito icônico para mim. Você fez uma amostra pra gente junto com o Walter Carvalho. Cara, eu amo o Walter Carvalho. E aí quando eu falei assim, o Walter Carvalho vai estar aqui no Rio, pertinho de mim? Vou, óbvio que vou. E foi assim, engrandecedor demais, foi fantástico. Muito obrigada por isso. Valtinho, professor eterno, grande mestre, não só um dos nossos maiores diretores de fotografia da história, como cineasta, documentarista, professor. E ele, inclusive, naquele dia, com a produtora Vânia Catani, sim, da Bananeira Filmes, uma das nossas maiores produtoras, não só brasileira, mas internacional, né? Produziu o último trabalho pelo Cresce a Martel e estaria produzindo um novo, inclusive, se não tivesse sido interrompido pela quarentena. E o diretor Zé Villamarim, o José Villamarim, que é diretor de núcleo da Globo, de várias minisséries e seriados, como também de cinema, como quando naquela ocasião a gente exibiu o Redemoinho dele, com o Irandir. Exatamente. E era um prazer imenso poder auxiliar na curadoria. Eu não fazia sozinho, era eu, a minha esposa, a Samanta Brasil, o Cavi Borges, da produtora Cavídeo. E, infelizmente, não só eu, outras produtoras também, né? Não só nós, mas outras produtoras nós tínhamos várias parcelas da curadoria do Tempo Glauber, a Cidadela Filmes, existiam várias produtoras ali operando simultaneamente, que estavam mantendo sem nenhum ganho com isso. Ninguém tinha um ganho, nós não tínhamos edital do governo, tudo saía do nosso bolso. Nós, por exemplo, bancamos a renovação de fiação do lugar. Quando o projetor queimou para a principal sala de exibição deles, nós bancamos a substituição. Então, não existia verba pública. E existia um caso, aí vem o meu lado jurídico, né, que a gente advogava de tentar tombar o espaço. E uma vez tombado, vocês sabem que não é só o edifício, que era do INSS, era o patrimônio cultural que ele representava e tudo que tinha dentro dele. E uma vez tombado, ele retroagiria a não ter que dever, por exemplo, algumas taxas públicas como IPTU, que seria o mínimo de recompensa que um espaço que está sendo cuidado por terceiros com interesse cultural público de um bem público do maior cineasta do Brasil, a pedido da mãe dele, Dona Lúcia, que faleceu depois dele, uma ocasião rara, né? Quer dizer, temos esse infortúnio às vezes do destino de seus filhos partirem às vezes antes das mães,
mas ela lutou muito, advogou pela memória do trabalho do filho e depois de falecida, a gente tentou manter ali, infelizmente, o INSS desapropriou para nada, porque hoje é um edifício abandonado que vive com mendigos e com boca de drogas. Então, Nossa, filho. é tirar uma função social, cultural de um espaço por causa de uma dívida de IPTU que seria sanada com o tombamento do patrimônio e que eles ao tombar, eles cobraram a dívida para tombar. E o direito adquirido diria que poderia regredir e fazê-lo ser isento da taxação. Ao invés disso, eles preferiram desapropriar, mesmo com clamor público. Quando a dona Lúcia era viva, isso já aconteceu antes, mas ela fazia o escarcéu, ela ia para a rua, ela fazia um manifesto, fazia uma passeata, e aí o poder público era obrigado a calar e consentir. Infelizmente, sem ela, né, não tem o clamor. E olha que muita gente importante tentou ajudar. O Cacá Diegues, que era um dos responsáveis administrativos pela pessoa jurídica de lá, o Fabiano Canosa, que é um dos nossos grandes mestres também de conhecimento do cinema, mas nada adiantou. Então, eu continuo como curador, não só do Cineclube Ação e Reflexão, a Samanta do Cineclube Delas, que tem páginas nas redes para quem quiser conhecer. A gente também tanto ela quanto eu, Cavi, nós somos curadores de outros cineclubes, como no Estação Net, como na Casa do Saber e como na Academia Internacional do Cinema, que é onde eu dou aula, mas também sou curador de festivais, que é uma extensão do trabalho crítico, é um desenvolvimento que envolve programação, mas ao mesmo tempo uma seleção. A seleção curatorial é diferente da programação de um filme, porque se você tem uma sala comercial e você programa um Vingadores, é porque você acha que ele vai render para aquela sala, ele vai se pagar. Se você faz uma linha curatorial, que é uma narrativa cinematográfica, para uma seleção de festival ou de uma mostra, é diferente de você se pagar. É você contar uma história com a escolha daqueles filmes. Pode ser um recorte temático, pode ser um recorte do próprio festival, pode ser um recorte daquela edição. Muitos festivais evoluem seus recortes anualmente. Agora mesmo vai começar no dia 6 de setembro o Festival Cine Fantasy na sua 10ª edição de aniversário, que eu sou um dos curadores, sou curador de longa-metragem junto com Eduardo Santana, fundador e criador do festival, e que, por exemplo, é um exemplo de recorte ampliado. Muita gente acha que o gênero fantástico só compreende o cinema de terror ou o cinema de fantasia, mas o fantástico ele é um gênero que abarca uma infinitude, desde o sci-fi, a distopia e mesmo documentários. Nós temos documentários, inclusive, na seleção. Existem documentários performáticos, existem documentários que documentam gêneros como um que nós estamos na seleção sobre o George Hilton, que foi um dos maiores nomes do giallo, que é um subgênero do cinema policial que deu luz ao slasher. Quem conhece, já ouviu falar da expressão slasher, corte em inglês, né? É o gênero que tem grandes representantes como Fred Krueger, Jason, que são cinemas de corte, né? Cinemas, vamos dizer assim, de tripas, que é mais gore. Quem deu luz ao slasher, foi o giallo, que é um subgênero do cinema policial que nasceu no cinema italiano, que mistura suspense, thriller e horror psicológico. Então, nós temos até documentário que registra vários momentos do giallo, imagina. Então, o cinema fantástico ele é muito amplo e isso demonstra o que é um corte curatorial. É a gente estar atento a filmes que possam inscrever essas várias histórias de cinema. Tentar alcançar o público de maneiras diferenciadas. Pra galera que acha que essas curadorias, festivais de filmes, mostras, essas coisas, não são tão legais. Eu conheço uma galera que falou assim, quando eu quero ver filme eu vou no cinema. É uma outra parada, é uma outra... eu já ouvi isso de algumas pessoas, mas é outra experiência. Eu fui uma vez no CCBB, não, na Caixa Cultural, teve uma mostra uma vez de cinema recifense, que eles fizeram uma série de vários diretores que são de Recife, que a galera às vezes nem sabe que é de Recife. E assim, é outra experiência de cinema. Você vê na tela e depois você vê a galera falando sobre a construção do filme, amplia a tua experiência. Você fala, caraca, eu gostar muito mais daquele filme, porque você tem uma outra percepção, né? E, claro, é cultural.
isso enriquece de várias maneiras, né? E carece desses espaços. É como você diz para mim que aquele espaço maravilhoso que teve o Cineclube fechou, nossa, meu Deus, a gente realmente precisa entender a importância não só do cinema, né, como outras manifestações culturais, música, teatro, a importância disso na nossa vida. E justamente para falar disso, queria puxar aqui o nosso bate-papo, né, que nessa quarentena uma das coisas que ficaram mais evidentes é a importância do audiovisual, da arte de um modo geral nas nossas vidas. A gente foi uma das coisas que a gente mais consumiu na quarentena, porque não pode sair, a gente está fechado. O que a gente faz para a gente ver filme, a gente ouve música, a gente lê um livro, a gente pinta, vi muita gente aprendendo a fazer N coisas legais com arte. No mesmo momento, no mesmo ano, né, no mesmo período que a gente viu leis de fomento à cultura caindo, sendo removidas, sendo atacadas pelo público que às vezes não entendia muito bem por que delas acontecerem, qual a necessidade delas. Vamos conversar sobre isso, Felipe. Ainda mais que você tem um aporte jurídico para falar um pouco melhor sobre isso. Vai lá. Nós temos, primeiro, eu acho, falar um lado positivo, né, que ainda vem da questão curatorial, da questão de festivais e mostras, até para que as pessoas se conscientizem. Em primeiro lugar, calma. Eu disse que o festival começava dia 6, o nosso Cine Fantasy, mas é online, nada presencial necessariamente ainda, apesar de ter algumas alternativas em drive-in. Vão haver drive-ins, mas em São Paulo, em outros lugares, eu acho que no Rio, drive-in não, mas online, uma coisa que ele proporcionou foi uma democratização do acesso. Então nós temos o Brasil inteiro, quando o festival limita ao território brasileiro, e às vezes eles limitam por questões de restrição mesmo, para tentar evitar por firewall, por proteção antivírus e etc., para não roubarem os filmes, né? Porque hoje em dia, em plataformas digitais, várias plataformas excelentes, seguras. O Cine Fantasy vai ser na plataforma Cine Belas Artes, à la carte, que é um cinema de São Paulo que não existe no Rio, que virou plataforma online para sobreviver. Vários cinemas fizeram isso. Outras plataformas várias também estão nos outros festivais. Eu até fiz uma excelente lista com todos os festivais que vão existir online no segundo semestre, que eu lancei na minha coluna de domingo passado na revista Fórum. Quem se interessar é só procurar na Fórum, lista de festivais. Eu lancei lá e linkei os festivais. Então as plataformas estão inclusive linkadas. Só clicar no festival que você vai ser direcionado para os que estão em andamento e para os que ainda virão. É bom conhecer os sites, porque vários deles são gratuitos, mas tantos outros que não vão ser, estão já disponibilizando formas de se credenciar, de se inscrever em promoções para ganhar passaporte. Vocês vão poder ver gratuitamente se ganharem os passaportes. Então, eu acho que antes de falar sobre um desmantelamento, a gente tem que falar sobre uma vitória. Antes de falar de uma desconstrução, vamos falar do que estava sendo construído. Os festivais, não só no Brasil, festivais de cinema brasileiro e festivais internacionais no Brasil, como o Festival do Rio, a Mostra de São Paulo, o Cine Ceará, que completa 30 anos esse ano, que eu também sou um dos colaboradores, vou dar uma oficina lá, inclusive. No final do ano vai ter essa edição comemorativa, que também vai ser mista, né? Online, drive-ins, etc. Então, e é um festival ibero-americano, tudo falado em português ou espanhol, então compreende filmes não só da América Latina, da Espanha, de Portugal, também alguns países africanos de língua portuguesa e espanhola, como Moçambique, Angola e etc. Então, existe uma amplitude muito grande nos nossos festivais, que tem um diálogo muito forte com o cinema internacional. E cada vez mais, até filmes que antigamente não estreavam no nosso circuito, passaram a estrear. Ou seja, quando você falou que algumas pessoas preferem o que vai passar no cinema, vocês têm que entender que o que vai passar no cinema lembra daquela frase da Miranda, interpretada pela Meryl Streep em O Diabo Veste Prada, quando ela dá uma super moral na personagem da Anne Hathaway, quando ela diz, mas isso é só um azul. E aí a Miranda Priestley, da Meryl Streep, isso não é só um azul. Isso é um azul que no ano passado foi o azul Tananã, da coleção Tananã, que virou depois comercializado. Foi uma construção até chegar no público comum. Que tu está consumindo na tua suéter barata da Renner. Eu adoro a Renner, tô com a camiseta da Renner. Calma.
Mas a Miranda dá um mega fora. Então, o que você consome na sua sala de cinema é essa fala da Miranda. O que você consome na sala de cinema, se hoje, por exemplo, você consegue ter um Almodóvar em sala comercial, se você tem um Tarantino, até Tarantino não exibia em salas comerciais. É mesmo. Eu tô dizendo Tarantino, que tá até aqui atrás de mim com o Pulp Fiction, né? Porque nós só temos hoje alguns cineastas autorais que hoje são tidos como mais comerciais, Woody Allen, Tarantino, Almodóvar, porque existiu, e não só os homens, né? Eu quero dizer, as mulheres também. Então nós temos mais filmes dirigidos por mulheres chegando ao circuito, porque existe uma história, tipo que a Miranda fala em O Diabo Veste Prada, que pressionou isso, ao invés das passarelas, nos festivais, nas mostras, nos júris, para que não existisse só a chapa branca, que aliás é muito branca, porque o cinema é predominantemente ainda ditado por regras hegemônicas que foram construídas para identidades masculinas, brancas, cis, hétero, que é uma identidade. Ninguém está tirando a validade de uma identidade, apenas evocando que existe uma pluralidade de identidades e que essa identidade sufocou durante muito tempo outras vozes que sempre existiram. Então os festivais começaram a gerar esse anseio, gerar essa demanda reprimida, que foi desembocando nas mostras e festivais, que foi desembocando nos prêmios e foi desembocando no circuito comercial. Uma dessas demandas foi, por exemplo, graças a muitas curadorias que levaram o nosso cinema brasileiro lá para fora. Antes de falar de desconstruí-lo, o nosso cinema estava sendo mais premiado do que nunca, ultrapassando alguns recordes que nós tivemos só durante o Cinema Novo. Não sei na tua bolha, desculpa te interromper, mas é impressionante, né? Quando você conversa sobre cinema brasileiro. Fala o filme aí. As pessoas têm uma dificuldade de puxar e vem um Tropa de Elite que deu uma bombada, mas a galera tem sempre ainda aquele estigma de cinema brasileiro, mas mal sabem eles que a gente tem aqui fotógrafos incríveis, atores incríveis que estão fazendo coisas lá fora. E não é de agora, isso já tem um tempo, só que a gente está tão acostumado com o circuito comercial que a gente não vê esse fora da caixa. E esses cinedebates, essas amostras são interessantes por isso, né? Infelizmente tem poucos lugares, até para cinema fora do circuito comercial. Aqui, por exemplo, eu sou do Rio, né? Acho que você também né, Felipe? Até para cinema não comercial, de fora é difícil, a gente tem poucas salas que transmitem, né? Aí você vê regravações, às vezes, de Hollywood que pegam um filme muito bom, regrava, joga no circuito comercial e você, nossa, que legal, mas esse filme já existe, outras pessoas de outros países já fizeram antes. Nós podemos acumular referências, né? Porque elas estão todas interligadas. Dá para eu ter aqui atrás de mim, por exemplo, o símbolo da Nouvelle Vague, a pedra fundamental da Nouvelle Vague, que antes de Godard, antes de Truffaut, a Agnes Varda, ou Agnès Varda, como preferirem pronunciar o nome franco-belga, essa cineasta incrível que faleceu há pouco tempo e deixou um legado gigantesco de filmes, pode conviver nessa live junto com a minha camiseta da Mulher Maravilha, junto com o filme do Tarantino e com o cartaz do Fellini, e aqui Os Pássaros do Hitchcock. Nós temos como conviver com inúmeras referências. Então, essas referências elas não são mutuamente excludentes. E os festivais, eu acho que eles comprovam que o encontro dessas referências... Lembremos, o Festival do Rio exibe últimos filmes exibiu já filmes de Varda, agora ela não tem nenhum inédito, né? Ela faleceu, o último inédito dela foi lançado, mas de Varda a Fred versus Jason, já que eu mencionei os dois hoje, o filme que eles se encontram e se defrontaram foi exibido no Festival do Rio. Então as pessoas vão ampliar o seu cardápio de consumo. Vai poder ter o escapismo, vai poder ter o entretenimento. E no momento que nós estávamos, a comunicação era mais forte do que nunca. Nós estávamos sendo muito premiados lá fora. Eu sei que a maioria das pessoas vai referenciar na mesma hora Bacurau. Que bom, é uma excelente referência, não deixem de referenciar Bacurau. Bacurau ganhou em Cannes, Bacurau percorreu o mundo, foi lançado lá fora, nos Estados Unidos, com grande repercussão. Mas não só Bacurau. Nós estávamos tendo recordes de prêmios em geral.
E, como você disse, nossos profissionais estavam sendo exportados mais do que nunca. Nós temos cineastas que trabalham com obras internacionais. Não só os cineastas como Walter Salles, como o Fernando Meirelles, né, que dirigiu... aquele Dois Papas, né? Então, assim, foi indicado ao Oscar. Então, nós temos renomes no mundo inteiro. Vamos pestanejar antes de lembrar disso. Mas aí vem a seguinte questão, né? O governo começou a retirar financiamentos, não só dos filmes, dos festivais, antes mesmo da quarentena, antes mesmo da pandemia. Então, existe um momento que nós começamos a passar de silenciamento. E que o governo vendeu essa... Gente, olha só, eu não estou aqui sendo partidário, eu não estou falando de um governo. Só para que a gente compreenda. Eu vou usar uma frase do grande James Baldwin, que pode ser visto, inclusive, no documentário sobre ele, Eu Não Sou o Seu Negro, dirigido pelo Raoul Peck, e que essa frase ela vai ser popularizada porque ela foi replicada pela Madonna. Então, quando a Madonna replica uma frase, ela alcança ainda mais gente, né? Então, o James Baldwin, ele falava a seguinte frase: a arte, o papel da arte é perturbar a paz. A Madonna replicou essa frase e todos começaram a reproduzi-la. O que isso quer dizer? A gente não está falando só de um governo, ou de um partido, ou de um mandato. A gente está falando que a arte existe de uma maneira contestadora. Não importa que fase, não importa que... poderíamos estar, vamos para uma utopia, poderíamos estar no melhor governo, com as melhores verbas, com o melhor tudo. Se a arte concordar com tudo isso, não é arte, é propaganda. Então a arte existe para encontrar algo inquietante que mexa com você, que mexa com as estruturas, e desafie algo novo, provoque algo novo. Sim. Então vamos tentar não ver a arte como inimiga. A arte, na verdade, ela é essa contestação. Ela tem vida própria, ela quer colorir as coisas com outras cores, ver as cores que talvez nós não estejamos vendo naquele momento. E eu acho que essa administração atual, sem entrar em méritos, né, de ideológicos, eu acho que ela não entendeu isso, ou não quis entender, né? Ela colocou uma plataforma que foi contrária a isso, então retirou verbas, infelizmente, num momento de crescimento extremo do nosso cinema. E dos nossos festivais e de nossa presença nos festivais internacionais. Ano passado não, desculpa, já tô virando ano. O Corona fez isso com a gente tá chamando 2020 a 2021 a partir de agosto. Já é o ano que morreu, já, pelo amor de Deus. Mas no início do ano eu estive lá no Festival de Berlim e nós tivemos um recorde. Nunca antes tivemos 19 filmes nas seleções de Berlim. Saímos de lá com prêmios, inclusive o prêmio de melhor filme da mostra Geração, que é uma das mostras dentro do Festival de Berlim, o melhor filme para O Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza, que é filha de uma das nossas grandes cineastas, que é a Tata Amaral. A Tata, junto com Lúcia Mourá, duas cineastas foram uma voz, são, porque estão na ativa, continuam a fazer filmes, fazem voz contra sistemas e regimes de opressão, como fizeram contra a ditadura. Lúcia, por exemplo, foi uma mulher que foi presa politicamente, né, por questões ideológicas. Então, os cinemas são atravessados por essa reivindicação, por essa inquietação. Então, é muito bonito ver essa geração nova, como a Caru Alves de Souza, estar ganhando um prêmio de melhor filme na Mostra Geração, com Meu Nome é Bagdá, que estreou recentemente nos drive-ins e passou agora na Mostra Sesc Melhores do Ano, que eu também fui um dos jurados. Eu tive o prazer de votar e poder participar da eleição dos melhores do ano do Sesc, onde, por exemplo, esse filme inédito, ele abriu a mostra, que exibe, na verdade, os premiados do ano, mas esse foi um inédito que abriu. Então, é um diálogo muito forte. A gente não pode apagar, não vai ser apagado. Com coproduções internacionais. A América Latina cada vez mais olhava para o Brasil como um tripé de produção. Paraguai, Uruguai, lugares que têm
pouquíssima produção de longas-metragens estavam conseguindo, em parte, por causa de coproduções como com o Brasil. E com filmes premiadíssimos. As Herdeiras, filme paraguaio, produzido pela filha da Lúcia Murat, Júlia Murat, ou não por coincidência, né? Citar. A produtora do Gabriel Mascaro, de Boi Neon, grande sucesso Boi Neon, recente Divino Amor. A produtora dele, por exemplo, produziu, a coprodução internacional ganhou o prêmio em Berlim, que é o... Ai, gente, peraí, esqueci o nome agora. E fugiu, mas daqui a pouco eu volto. Problema não. Acho que é um momento atual muito importante para a gente entender da importância da arte nas nossas vidas e da força artística que o Brasil tem no cinema. Porque você estava falando, o papel da arte é provocar. E tem uma frase que eu também gosto muito, a arte existe porque viver só não basta. E é verdade. E a gente está num momento que ser provocado, ser tirado do lugar de conforto, ou ver algo, uma visão contrária sobre o que a gente acredita, incomoda. E por que incomoda? Política, a vida é política. Já começa por aí. As pessoas, não gosto de política. Mas viver é um ato político em vários momentos, não só quando se fala em eleição. E eu acho que ser provocado não é para ser tirado para ser perturbado no sentido negativo de ai, que saco. Não, é para você refletir sobre as suas convicções, sobre a sua vida, sobre a sua forma de pensar. É se perceber como um ser em constante construção. E a arte, ela tem esse espaço, esse viés filosófico para te provocar e para te deixar ir, sabe? Vou aqui jogar essa sementinha e você vai. Tanto é que eu gosto muito de filmes, né, que às vezes a pessoa fala, mas não entendi o final, ou não, e aí? E aí é com você, entendeu? Vai você, constrói esse final em você, o que você reflete sobre isso. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de ser provocada. E acho que esse é um momento para a gente pensar em tudo isso, né, na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos dias a dias, por conta da arte, né? Que a gente não carrega essa nossa trava só para lidar com a arte, acho que é para lidar com a vida, né? Quarentena, todo mundo junto, a gente está estressado, politicamente a gente não consegue se entender, a gente não percebe que contrariedades sempre vão existir e é saudável. E vou jogar uma provocação aqui, Filipe. O que você acha que o audiovisual tem nesse momento importante para acrescentar para a gente? Já que estamos fazendo citações, e daqui a pouco até a gente volta a falar da Ancine, né, que eu acho que é uma questão toda à parte, já que estamos fazendo reflexões com frases e citações, eu vou citar um dos nossos grandes críticos e curadores, que auxiliou a se ter a cadeira de cinema, a se ter o estudo de cinema, por exemplo, na Universidade de Brasília, ajudou a se fundar o Festival de Brasília, o grande curador Paulo Emílio Salles Gomes. Ele costumava dizer uma frase muito pungente para isso. Ele dizia, até mesmo a menor obra brasileira diz mais para nós, para o povo brasileiro, do que qualquer obra estrangeira. Mesmo um filme ruim, ele diz, ele não falava ruim, não é isso, é até a menor obra, mas eu quero usar, né, essa pré-concepção que as pessoas têm de cinema comercial, do circuito, para tentar expandir o horizonte delas. Até um filme que talvez elas considerem ruim, às vezes fala mais sobre a nossa condição, reflete mais sobre como a gente pode crescer e refletir e transformar, pode nos dar uma ideia de vida do que só achar o filme bom ou ruim. Pode mudar algo para nós, porque de fato se debruça sobre quem nós somos, sobre nossa condição do viver. Então, um filme estrangeiro, por exemplo, pode ser lindo, maravilhoso, amamos, muitos. Eu próprio também sou nerd, também sou fã de filmes de super-heróis, sou fã de todos os filmes, não tenho preconceito contra nenhum gênero de filme. Mas um filme como Rural, ele vai nos dizer muito mais sobre a nossa existência, a nossa condição de vida, do que um Vingadores Ultimato. A gente pode tirar a metáfora que for de Vingadores Ultimato.
Mas no fundo, aquilo não foi feito para uma expectativa social que existe aqui. Uma meritocracia, muito deles, uma falácia de meritocracia, muito norte-americana. Nós não vamos encontrar o respaldo. A gente necessita da nossa angústia, do nosso ser. E, às vezes, um filme menor brasileiro, um filme que você talvez não dê nada por ele, vai falar mais sobre a sua condição e refletir sobre um aspecto, ou até algo que possa decidir por coisas novas, e qualquer outra coisa. Então, nada é maior do que o que é nosso. E quando é nosso, a gente tem que lutar por isso. Você deixaria alguém entrar no quintal da sua casa, quem tem quintal, no jardim, na varanda do seu apartamento e ver lá, fazer festa lá sem a sua permissão, sem a sua autorização? Não. Então por que você vai deixar fazer isso com a tua cultura? Exatamente. A gente deixa de fora de tal nossa referência de cinema, né? A gente precisa construir, bater mais palma, encher mais as salas de cinema para aquilo que é nosso, prestigiar. Não só bater palma mesmo, não, prestigiar. E quer reclamar, reclama, faça sua voz ser ouvida, mas participe. Sim. Nossa, filho, nós temos como mudar os nossos filmes. Nós não temos como mudar os filmes deles. Fiquei até arrepiado aqui, caraca. Muito bom, Filipe. Nossa, eu espero que essa sua fala reverbere muito, porque é incrível, é necessária e, enfim, só tenho a agradecer como sempre, né, Filipe? Pelo amor de Deus. Meu querido, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, por reservar o seu tempo. Eu sei que tá corrido, você participa de várias coisas. Obrigada de verdade. Espero outros encontros, outros cinedebates, enfim. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Você gostaria de comentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Sejam todos bem-vindos a acompanhar o trabalho. Eu estou nas redes sociais. Meu nome vai estar provavelmente digitado aqui pela equipe. Porque meu nome é meio difícil, né? Com os P's e tudo. Coisa de descendente italiano, uma brasileirice. Nasci aqui. Mas quem quiser acompanhar os cineclubes, o da IC é toda quinta-feira, às 18h30, o debate. A gente não exibe o filme, a gente debate, a gente indica onde assistir e debate às 18h30. E eu vou recomeçar o cineclube online do Estação, que vai ser o terça ou quarta, vai começar em setembro. E também a gente vai começar uma série de lives para o Festival de Vitória, que eu sou um dos mediadores. Que é também uma outra repartição da crítica, né? Mediar, debater. Eu vou mediar já umas lives prévias ao festival para poder lembrar os grandes destaques do festival até o festival começar. Show de bola. Obrigado, Felipe.